O talk show, ou stand-up na verdade, que está na Netflix, é de 2018, chamado Stand Up for Drummers, ou Stand Up para Bateristas, apresentado por Fred Armisen. Foi uma grande surpresa para mim, eu não sabia da existência do show e também não sabia que estava na Netflix. Foi meio que zapeando ali, vendo o que é que tinha relacionado à música que encontrei. Achei meio desafiante, assim, como é que vão fazer, como é que ele vai tratar disso? Será que ele vai acertar na veia, né? E em grande parte da apresentação, na minha opinião, já adiantando para vocês, ele acerta sim. Assisti em 2020 e agora em 2021, encerrando essa primeira temporada do Repercuta, resolvi reassistir para fazer um review aqui nesse que é mais um episódio do Repercuta Podcast. Você que já vem acompanhando o conteúdo aqui do Repercuta e todo o conteúdo que eu venho produzindo, agora você pode me ajudar a produzir mais e melhor. O Repercuta também conta agora com o Pix, em que você pode fazer uma contribuição da tua preferência e me ajudar a colocar em prática também novas ideias e novos projetos. A chave é jadetavares@gmail.com, o Jade, Jade Tavares @gmail.com, e ela também está aqui na descrição desse episódio e também nas redes sociais aqui do Repercuta e nas minhas também. A tua contribuição vai ser muito bem-vinda. Repercuta! O talk show tem pouco mais de 1 hora e de cara tenho que confessar para vocês que eu caí na risada várias vezes. Gaitei várias vezes, inclusive, por situações das quais a gente baterista passa e que eu já passei por algumas também. Mas vou citar algumas passagens aqui, alguns trechos que acho interessante. Primeiro, para falar que o talk show ele foi realizado no American Music Hall, com presença de vários bateristas, dos quais alguns a gente identifica logo. O Mike Bordin, que a gente conhece pelo Faith No More e pelo Black Sabbath também, e os outros projetos do Mike Patton, e também o baterista do Green Day, o Tree Cool. Achei muito criativa a forma como as pessoas que foram assistir, em sua grande maioria bateristas, na entrada eles têm que comprovar, a forma de comprovação de que tocam, tem um pad lá na entrada e eles têm que fazer um rudimento, um movimento, para comprovar que pode assistir o talk show, que é bastante anunciado apenas para bateristas e tal. E aí o Fred Armisen, ele aproveita para iniciar contando para essa plateia peculiar que somos nós, tudo que ele pensa, né, com relação a gêneros musicais e outras manias dos bateristas. Ele começa falando um pouco do jazz também, o jazz e o blues, na verdade, como em senso comum a gente curtiria muito pouco assim. Primeiro ele começa dizendo que o jazz é o tipo de som que você não conseguiria escutá-lo objetivamente. Você apenas identifica, esse é jazz. Então isso é apenas jazz. Você não consegue entrar em melodia, não consegue entrar em nada, até pela complexidade. A forma que ele faz é muito engraçado mesmo, durante quase todo o talk show. Já o blues, ele demonstra lá o quanto a gente escuta por pouco tempo, assim, isso é blues, olha que legal, e você começa a querer se afastar por conta de ser meio parado. É o que ele tenta passar, e ele faz uma atuação ali hipotética de como seria ele dentro de um show desse. O trecho interessante também que ele cita é sobre 2 gêneros musicais, um que é aquela coisa da música ambiente, que normalmente toca em saguão de hotel, aeroporto, né, ou mesmo em elevadores. Ele cita o gênero Zydeco, que é interessante porque ele mostra que é uma música que apenas fica pulsando ali, que é aquela música ambiente, assim, que não tem nem início, nem meio, nem fim, e ela apenas parece estar por ali, e meio que te obriga também a ter um certo comportamento. Isso me lembra inclusive música em consultório médico. Você fica meio que obrigado, você fica meio que estimulado a ficar ali. Apenas músicas para esperar mesmo, assim. É só música de passagem. Ele fala sobre algumas manias de nós bateristas. Nesse caso eu não me encaixo,
Porque ele cita quando o baterista vai comprar carro, ele já pensa no espaço, um porta-mala amplo para poder guardar as coisas, porque realmente são tantas peças, né? Eu não tenho carro, mas para quem tem, sei que vira praticamente uma extensão da casa, né? O seu carro. Eu lembro que até já chegaram a me sugerir: Jade, compra um carro aí porque tu pode guardar a bateria dentro dele. É um porta-bateria. Depois é que é um carro. Outra coisa que eu acho interessante e que eu me vi nisso também, em show que tem uma produção mínima, né? Em que a gente não precisa carregar instrumento, normalmente a gente vê os guitarristas entrando no palco agarrado na guitarra, né? E pra gente entrar com duas baquetinhas não faz sentido. Então a gente entra agarrado nos pratos, assim, isso é verdade. Me vi nisso por conta de a maioria dos shows dos quais eu toquei, eu tinha que carregar mesmo, né? E carregava até mais do que os pratos, na verdade. Mas tem esse capricho, né? E tem essa certa vaidade de você entrar e olha aqui, galera, eu sou baterista, tô com os pratos aqui. E a escolha da gente também com relação aos pratos, que aí eu acho interessante ter amigos, eventos, workshops que já fui, e também pessoas em loja também comprando, que a gente meio que seleciona o prato que parece que a gente tá provando vinho, que a gente toca, né? Tipo, isso aqui é mais seco, esse aqui é mais molhadinho, esse aqui é mais doce, esse aqui tem mais brilho, esse aqui é mais escuro. E de fato é verdade, a gente usa bastante esses adjetivos assim para poder explicar melhor o que é que a gente quer dizer. Esse aqui é mais brilhoso, esse aqui é mais escuro. É interessante. Para o Fred, a principal referência que ele tem da Turquia não é ponto turístico, é a fábrica da Zildjian. Isso é legal também, porque eu me colocando no lugar dele, eu pensei, porra, se eu conhecesse alguém que fosse pra lá e dizer, bicho, traz um negócio lá pra mim, e esquecer todo o resto, assim. Aliás, até lembraria do resto, mas acho que seria uma prioridade falar nisso, tocar nesse assunto. Isso é fato. Outro caso citado por ele, e que é interessante e que já me vi muito nisso também, é que as fotos, né, as imagens que ficam para a posteridade dos guitarristas, vocalistas, são aquelas imagens que a gente já está acostumado. E ele diz que corre o risco de a imagem que ficar para a posteridade dele é ele procurando a borboleta de alguma estante de prato. Isso é fato. Quando aquilo cai no meio do show, ou durante o show, ou antes do show, depois, quando tu tá guardando a coisa, é uma pecinha do nada que cai onde cai, parece que se esconde, assim, sabe? Isso é fato. Pra você que não toca, a borboleta é aquela rosquinha que fica em cima do prato e que fica ali pra proteger e pra fixar o prato, né? A gente vem a estante, né? De ferro, o feltro, o prato, outro feltro e a borboleta em cima, que é pra poder fechar, né? Pra fixar. E quando você perde aquilo, é um caos. Ele também critica os carrões. Porque para quem não toca, você levar um carrão para um acampamento, e na verdade um carrão é só uma caixa que lembra um som de tambor, ele até brinca dizendo que era melhor bater palma. E isso eu já passei por isso, até dizer assim, não, já me disseram, o baterista sofre porque nem para fazer um luau serve, porque não toca violão, tipo violão é mais fácil e tal, levar, né? E baterista em luau, por exemplo, beira de praia é praticamente impossível. Já vai ficar batendo palma lá, não tem lógica, né? E aí o carrom acaba sendo uma alternativa. Eu comprei um carrom, eu comprei na Black Friday, inclusive, na Black Friday de 2019. Engraçado, eu tá virando já um histórico. O set de pratos que eu tenho hoje, parte dele, eu comprei numa Black Friday, que foi na de 2018. E em 2019 eu comprei o carrom e na maior expectativa, né? Eu vou usar isso aqui para não ficar batendo palma, exatamente por isso eu comprei também. E não usei, porque eu não usei nenhuma vez, porque foi final de 19, 2020. Eu não preciso falar como foi, vocês sabem, todos nós passamos pela pandemia, estamos passando por ela ainda e nada aconteceu em nenhuma das bandas e nenhum projeto fora também. E então o carrom ele tá novinho, inclusive ele
Ele tá com cheirinho de novo ainda. E de vez em quando eu abro ele, toco um pouco, limpo tudo, mas realmente usar em apresentação não rolou. Acredito que se eu não tivesse comprado, tinha aparecido já. É sempre assim. Outra referência que eu acho massa do Fred e que depois que você começa a tocar, você percebe. Quando aparece bateria em algum programa de TV, eu via muito esse programa de TV, mas ele cita o cinema mesmo. E a bateria tá toda desarrumada, não tem nada a ver com a montagem real. E tá lá o cara tocando. Eu lembro logo de filmes americanos, assim, tipo, o final do filme deu tudo certo, aquelas comédias americanas. E quando vai ver a bateria, não tem nada a ver com o que. Parece até de propósito, porque não tá nem minimamente montada assim. É um tambor para um lado, um prato para o outro. E eu via muito isso também nos programas de TV aqui no Brasil, quando era mais novo. Inclusive, quando comecei a tocar, eu pensei que era assim mesmo. Eu lembro que teve uma época que eu achava que se tocava bateria em pé, por conta por conta dos programas de TV que iam as bandas e que faziam playback, né? Aí normalmente é aquela coisa que eu acho ridícula, assim, era só uma caixa e um prato e o cara tocando em pé, assim, com aquela carinha de menino bom. E aí acaba fixando na tua cabeça, né? Eu lembro que quando eu vi o pedal, eu disse, oxi, também uso os pés e tal. Até falei um pouco disso num episódio que eu conto algumas coisas das minhas histórias musicais, assim, assim, parte da minha trajetória também como baterista. A primeira metade do talk show termina com um insert pré-gravado. Eles cortam do show direto para um VT, para um vídeo, com a participação da a Sheila Escovedo, percussão com Santana, com Prince, grande baterista, grande percussionista, e que ela se passa por uma lojista em que o Fred vai lá comprar um pedal duplo e ela mostra o pedal octuplo, que são 8 bumbos ao mesmo tempo. E é bem engraçado porque mostra um pouco dessa megalomania, né, do baterista que é extremo e tal. E que com o passar do tempo ele nunca fica satisfeito, ele vai começar a querer tocar mais e mais rápido, com mais peças. E aí ela mostra pra ele esse item. A segunda metade do programa tem um trecho interessante que também passei por isso, que ele mostra que a bateria montada é tanta peça que a gente não sabe por onde entrar. E eu já passei por isso, você sempre entrar pelo lado do chimbal, bater no chimbal e chamar aquela atenção, aquele acidente. É típico. Já passei por isso até em gravação, inclusive. Ele fala um pouco também de jazz, ele volta a falar do jazz, assim, até por a gente saber que os pilares para se tocar o jazz, na verdade, ao invés de ser, por exemplo, no pop, no rock, caixa bumbo, no jazz são os pratos, né? Então é chimbal e condução. Então, por conta disso, muitas vezes no groove do jazz, o corpo da bateria não é tão usado assim. Ele tira uma brincadeira com isso. Enfim, a bateria é montada lá e o cara só usa 2 pratos e com aquela cara típica do cara do jazz, assim, também é muito engraçado. Eu me acabei de rir com isso também. Outra coisa que ele fala é que eu passei por isso. Amigos ou conhecidos que acham que sabem tocar. Também já passei por isso, até em banda, inclusive. Já toquei até em banda que o cara mal tocava o instrumento dele. Mas às vezes ele tirava assim o instrumento dele e peraí, deixa eu te mostrar aqui como é que faz. E aí quando senta sai a mesma batida, aquela uma batida que ele sabe fazer. Já passei por isso. Inclusive com gente de fora vendo. Acho que o cara também queria mostrar ali que sabe que era multifacetado, né? E eu passei por isso. E o legal é você fingir a minha cara de assim, quem me conhece sabe. Você vai fazer aquela carinha de tolo. É engraçado. Logo depois o Fred acaba também fazendo uma rápida comparação dos estilos de alguns bateristas. Ele tenta, assim, humorista que é, né, bastante expansivo, ele consegue fazer rir. Ele tenta mostrar o estilo do Ringo Starr, do Keith Moon. Ele passa também por Meg White, Stuart Copeland e também o Larry Miller Jr.
Ele vai mostrando um pouco de cada estilo dos caras. Um é mais animado, um é mais louco, um é mais megalomaníaco e por aí vai. Uns mais simples, outros mais sofisticados. Ele passa rapidamente. Por isso acredito até que esse trecho poderia ter sido melhor explorado. Ele poderia ter mostrado mais, inclusive. Acho que tem algumas outras partes, como por exemplo, tem uma parte que eu entendo porque é lá pra cultura americana, mas ele passa um bom tempo mostrando os sotaques dos Estados Unidos. E eu acho assim, aquilo é muito legal pra quem é de lá, mas acho que, tipo, a exemplo desse trecho, ele poderia ter encurtado mais alguns trechos e ter colocado mais isso, investido mais um pouco nisso, por exemplo. Acho que rolaria bem, já que o tema é bateria mesmo. Ele brinca também com a dinâmica em baladas e coisa que eu também me vejo fazendo isso. Final de balada, normalmente o baterista quer sempre terminar a música, né? Enfim, ele ataca lá no prato ou faz um ataque na condução para terminar, quando para ele ali não precisava mais. É interessante também, me vi muito nisso assim, do pessoal dizer, já precisa disso mais não, tipo, acabou a música, tá bom. Depois ele passa por outros estilos, por exemplo, bateristas de bandas experimentais demais, assim, que a gente mal consegue entender e que é mais ruído do que música, ou enfim, ou que são músicas muito complexas e que vai aquela megalomania usando objetos como instrumentos. E esse trecho é engraçado também, que mostra aqueles bateristas que dão de sofisticados, assim, que são muito sofisticados. E em contraste a isso, ele mostra os bateristas que ele diz que respeita demais as bandas, que é aqueles caras super minimalistas que tocam baixinho, que não quer as peças que não quer atrapalhar. E daí ele passa por mais alguns nomes conhecidos, mostrando a dinâmica o contraste de performances. Ele cita o Tito Puente, que é percussionista, né? E aí ele usa uma performance emblemática da Karen Carpenter para falar sobre, para entrar, na verdade, no meu trecho favorito no programa. Ele cita essa performance da Karen mostrando em que ela toca várias baterias diferentes. E aí, o que eu acho massa, lá no teatro eles montaram, a produção montou alguns sets que representassem a bateria ao longo dos anos. E aí o Fred vai tocando cada um deles e fala um pouco deles. E aí pra mim é a melhor parte, inclusive é legal isso, mostra um pouco da mudança da bateria ao longo do tempo, a utilização dela, né? Ele cita rapidamente os anos de 1800, que quando é banda de fanfarra praticamente. Ele só faz citar e tipo, ele não leva, que são aqueles tambores, né, para os bateristas, para os percussionistas, na verdade, na época, e que tocavam em pé e tal, e nos eventos de fanfarra. E aí ele inicia com os sets montados pelos anos 20 e 30, que são aqueles sets que ainda tá com chimbal baixinho, ainda não era o hi-hat, era o low-hat, né? E é meio que improviso ainda no começo. Você vê que é uma coisa meio prototipal, assim. É meio que uma reunião de instrumentos que eram tocados por várias pessoas, né? Mas já tem ali o bumbo, tem o low-hat, como eu falei, alguns pratos menores, com dimensões menores, e blocos sonoros, campanas, pedaços de madeira. E quando ele toca, você percebe diretamente que se referencia bastante ao período dos filmes mudos, do cinema mudo, né? Que é aquela... E, inclusive eu falo um pouco disso no terceiro episódio aqui do Repercuta, sobre o dia do baterista, que mostra um pouco a figura do baterista ao longo dos anos. Eu te convido a escutar também, se você ainda não ouviu esse episódio, é só buscar aí no teu tocador preferido. E o som lembra bastante o cinema mudo mesmo, tocado muito rápido, né? Aquela dinâmica rápida. A gente vê muito isso, inclusive em desenho animado, Pica-Pau, esse tipo de desenho.
aquele tipo de som que é muito mais para marcar uma cena, né, e para referenciar onomatopeias e ruídos. Passando para os anos 40, aí ele já mostra um pouco que é a fase das big bands do swing, né? E aí já tem a presença do hi-hat alto, o chimbal já é tocado na baqueta mesmo, e aparecem também a presença das vassourinhas. Nesse período a gente destaca de cara os grandes ícones, né? O Buddy Rich e o Gene Krupa também. Nos anos 50 é o fim praticamente da tercina, que é muito utilizada, né, nas big bands anteriormente nos anos 40, e aí vem a fase mais rock and roll mesmo, a coisa do 4x4 e tal, e com muita presença de pausas nas performances dos bateristas, e é aquela fase ali do Elvis, Little Richard, Chuck Berry, toda aquela fase lá. Nos 60 é uma coisa mais funkeada e mais lenta. Para mim, inclusive, é uma das referências. Eu consigo identificar de cara também no meu jeito de tocar alguns elementos vindo dessa década e para exemplificar, tipo, a gente tem o The Who e os próprios Beatles também nessa leva. E com destaque, é claro, para o Ringo Starr, porque depois dele é que houve esse estouro da bateria no mundo e todo mundo queria ter uma bateria, tipo, houve esse período em que todo mundo queria ser baterista. Isso se conecta com os anos 60. Já nos 70, a grande contradição que o Fred mostra, o grande contraste, é que são as baterias muito grandes, e aí lembre logo do Led Zeppelin, do Queen, tambores gigantes, pratos gigantes, e um som mais pesado. E também, por outro lado, também a gente tem uns sons mais suaves. Isso no início dos 70, e logo posteriormente a gente também tem o som da disco music, e que também a gente vê em contraste com esse som gordo, né? A gente tem os sons abafados, então a gente tem muita presença de flanelas por cima dos tons dos corpos das baterias, e que traz essa timbragem mais suave, um campo fértil, um terreno fértil para a disco music também desenvolver os seus timbres de bateria. No final da década a gente já tem o início, os protótipos das baterias eletrônicas. Fred Armisen traz até uma unidade das baterias Simons e mostra um pouco dos octopads, o início dessa era.
Nos 80 ele pula, praticamente, ele só cita porque os sintetizadores tomaram conta da década. Assim, claro que a gente tem as bandas que se utilizavam de bateria, mas que já não era tanta novidade. Eles se utilizavam de elementos que já estavam estabelecidos, né? Como a gente está falando aqui das novidades, as bandas que usavam mais sintetizadores acabavam dispensando nesse início, pelo menos, a presença da bateria. Nos 90, a gente tem, ele cita de cara, a volta dos sets grandes e gordos, mas com uma diferença que eu também já tinha percebido isso. Se você pegar o som dos anos 90 das bandas alternativas, por exemplo, que é o bumbo muito grave e a caixa muito estalada. Se você pegar, por exemplo, as bandas de grunge, você sente isso. O bumbo é lá embaixo, sim, aquele bumbo trevoso, a afinação super baixa, e a afinação da caixa é bem alta. Então esse médio ele acaba se perdendo às vezes. Assim a caixa numa frequência muito alta e o bumbo numa frequência muito baixa. Ele também destaca os sets coloridos, vermelhos, amarelos, as cores vibrantes, a presença dos flãs, e aí você lembra diretamente do Dave Grohl e daquelas viradas, aquelas gradações, aquelas subidas, tem bastante também nos anos 90. Uma outra faceta dessa década são as bandas que se utilizavam, e aí que eu acho interessante dos anos 90 e curto muito os anos 90. Assim, os 70 a gente sabe que pavimentou muita coisa, né? E talvez a mais importante é que tem mais reunião de bandas gigantes surgidas. Mas eu particularmente gosto muito dos 90, porque se tem esse lado que lembra um pouco os 70, ele também tem esse lado que pega um pouco do que veio dos anos 80. Eu tô falando isso porque, em contraste com esses sons que eu já expliquei agora, a gente tem as bandas que utilizam recursos eletrônicos. Então tem uma caixa orgânica e tem um trecho ali de bateria eletrônica. E aí a gente lembra do drums and bass, a gente lembra do trip hop, que eu curto bastante e que se utiliza dessa dinâmica, samples inclusive vindo do hip hop, e também reproduções desses samples eletrônicos para bateria orgânica, para bateria acústica também. Isso é massa. Chega nos anos 2000, acho legal que ele trouxe isso também, e que é visível também nos grandes shows, nas bandas que marcaram a década. A gente tem a presença de sets menores, a presença do computador, ali do robô com samples, com efeitos, e também de pads, muitas vezes até dispensando partes do corpo da bateria. E o que eu vejo hoje, inclusive, nos bateristas de rede social, nos bateristas que tem visibilidade nessas plataformas, TikTok, Instagram, e que eu vejo muito esses sets menores, minimalistas, e o recurso que seria na virada eles costumam fazer no chimbal. Isso eu vejo bastante também, apesar da gente já estar na segunda década dos anos 2000, mas eu ainda vejo isso, essa predileção por utilizar viradas no chimbal. Eu vejo isso em várias bandas, inclusive em baterista de todo o nível, de toda a exposição que tem, que a gente vê em rede social, por exemplo. And then a really dead sounding cymbal. E para encerrar o programa, o Fred começa a mostrar algumas dinâmicas de bateristas com outros músicos. Para isso ele chama o Tricool do Green Day e mostra principalmente coisas que eu já passei por isso. O guitarrista que traz a música, e a música na cabeça dele está no tempo, e aí ele
Ele acha que tá certo. E aí tu sempre parece que tá errado pra ele. Eu já passei muito por isso. Eu tenho até exemplos disso, assim, do cara dizer, não, não, tá errado, tá errado. Eu, assim, eu acho que tem até trecho de áudio guardado, que eu sou um cara que gosta de guardar a minha memória, o que é que eu passei. E eu devo ter isso até guardado. E é muito engraçado o jeito como ele faz. Outro ponto são as piadas internas que as bandas têm. E aí eu tenho que falar que eu tenho bastante com as minhas bandas, inclusive. A gente tem uma piada pro ensaio, a gente tem uma piada pro começo do ensaio, tem uma piada pro final, tem uma piada saindo do estúdio, tem uma piada para marcar o ensaio. Tem bastante e eu confesso que eu uso bastante. E que ninguém entende nada, na verdade, né? E muitas vezes, assim, são até bobas. É só a situação pelas quais a gente escutou aquilo e a gente puxa pra dentro. Às vezes um excesso, às vezes uma coisa sem necessidade que a gente vê e a gente implanta como um modo absurdo muitas vezes. E principalmente na música, onde a gente tem os egos são inflados, né? Tem gente que se acha muito importante e aí a gente não resiste e traz pra dentro também. O Fred convida também ao palco a Stella Mosgawa, que é da banda Warpaint, para mostrar outro tipo de dinâmica de bateristas, dessa vez com os técnicos de som, que é aquela passagem clássica que a gente tá lá, a gente passa bumbo, passa caixa, que é uma coisa, que é peça por peça da bateria, que é o momento de microfonação da bateria, que é um dogma pra gente, a gente tem que pagar esse pedágio, sempre faz nas apresentações, ou pelo menos deveria ser assim, né, em todas as apresentações. Outra coisa que eu acho massa é que eu lembrei logo também de bandas que eu já participei. Graças a Deus não passo mais por isso. São integrantes da banda que não tocam bateria, mas querem pegar uma baqueta ali, quer fazer um momento de tambor, um momento. É um saco, eu sempre achei um saco aquilo. Aquilo não agrega em nada, eu acho um saco. Não, cara, mas aquilo é pra performance. Inventa outra coisa, cara. Sabe? Inventa outra coisa. Bateria é sagrada, deixa ela aqui. Deixa ela aqui quieta, não fica inventando não queira inventar não. E eu já passei por isso, assim, eu já passei de levar isso a sério e a galera ria assim, dizer, porra, ele levou a sério e depois e achar que eu tô brincando e depois ver que eu tô falando sério. Já passei por isso. Outra parada muito massa que eu passei mais recentemente e que no começo houve essa resistência, mas depois eu me desenvolvi, são músicas com muitas partes e que aparentemente elas não se conectam. Então o cara traz um trecho, depois vai para outro, vai para 5, 6 trechos numa música e que na cabeça do cara que trouxe faz todo sentido e na minha não, tipo, você vai tirar um trecho, daqui a pouco já muda para outro que não faz sentido. Aquela agonia de mostrar muita coisa numa música só, já passei por isso também. Outro convidado do Fred é o Thomas Lang, genial, o cara que pra mim não só como baterista, mas ele tem as clínicas dele, é um técnico de som primal, assim, e sabe tirar sons da bateria, né? Até com noções de acústica e tudo. Ele sobe ao palco, também com a Stella e o Tricu para encerrarem, junto ao Fred Armisen, esse programa. E eles puxam um groove lá, cada um toca um pouquinho, e dessa forma isso é errado. Repercuta. A gente ainda tem o último insert, também achei hilário, que é o Fred entrando na mesma loja onde a Sheila Escovedo tá, e ele vai comprar uma coisa simples lá, se não me engano é um pá de baqueta, alguma coisa assim, e quem tenta empurrar um monte de coisa nele, os dois vendedores, é o Vini Colaiuta e o Clem Burke, e aí eles começam a empurrar um monte de coisa no cara, elemento de percussão, cobel, baqueta nova, afoxelão. Tem que levar isso aqui, leva isso aqui, tu vai ser bem visto e tal. Pra tentar mostrar ao cara tudo que ele precisa pra ser um baterista profissional, hilário. Só quem passou por isso sabe como é essa coisa do cara te dizer, eu vou te dizer tudo que tu precisa na tua vida. Tudo que tu precisa na tua carreira. Hilário, achei muito divertido todo o programa. Passa que você nem sente, indico demais, tá na Netflix. É só procurar lá por Stand Up for Drummers. Ou então coloca lá baterista que vai aparecer pra você. É de 2018 o programa.
eu quis trazer para cá também essas impressões, as minhas impressões pessoais também disso, até porque confesso que encerrando essa primeira temporada aqui do Repercuta, eu quero até aproveitar para falar que foi uma temporada longa. Podia ter sido mais curta, mas eu também quis mostrar para mim mesmo, inclusive, que poderia manter uma certa frequência de publicações, né? Queria agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, que vêm escutando, independente de quando você estiver escutando isso. Inclusive, é muito bom não estar falando sozinho, é muito bom saber que aos poucos eu estou conseguindo, a gente tá conseguindo construir uma comunidade aqui em volta do podcast, em volta da bateria, da vida, como eu sempre falo, que não é só a questão da bateria, tipo, a bateria é só a janela para muito mais coisas que a gente é também na vida. Então eu queria agradecer a cada play, a cada mensagem, a cada curtida, a cada pessoa que começou a seguir a página lá no Instagram, ou que me seguiu também, enfim, cada sugestão, crítica. E agora eu vou dar uma paradinha e devo voltar em março de 2022. Se você estiver escutando isso em 22 já, eu já devo ter voltado à ativa. E já tenho várias ideias para a segunda temporada, que vai ser mais curta dessa vez. Essa primeira foi uma longa temporada de 1 ano e meio. A gente começou em 30 de setembro de 2020, finalizando agora 44 episódios. E as próximas temporadas vão ser mais curtas, mas também eu quero trazer mais e mais novidades, que eu estou conhecendo muitas pessoas, eu estou me aproximando de conhecimento, eu estou aprendendo bastante também. E eu sei que se eu estiver contribuindo para você que vem escutando os episódios de alguma forma, você que escuta em casa, escuta na rua, no trânsito, no trabalho, enfim, eu quero agradecer a todos vocês, a todos e todas vocês que vem escutando. Agradecer também a cada convidado que aceitou o convite, que reservou um tempo ali da vida para poder participar aqui do Repercuta, tá bom? E acho que esse foi um tema legal também de trazer para cá, porque a gente sabe que não tá nada fácil a situação. A gente tá na meio da pandemia ainda, a gente tem que enfrentar tanta coisa e tanta coisa vai vir pela frente ainda. Então acho que encerrar com bom humor é uma forma legal uma forma otimista, inclusive. Acredito que até pra mim mesmo tô precisando também de encarar as coisas, tá bom? É isso. Postagens ainda continuarão lá no Instagram, então qualquer novidade eu vou postar por lá primeiro. Um forte abraço, só gratidão a todos vocês, todos e todas. Eu sou Jade Tavares e a gente se escuta na próxima temporada do Repercuta.